Ele era um arqueiro lendário capturado pelo inimigo, mas que acaba se casando com a líder deles e formando um harém. A história começa com Tiger, um arqueiro excelente do reino de Brunn, que está prestes a entrar em guerra contra o Reino Branco. Na noite anterior à guerra, todos no acampamento de Brunn pareciam animados, afirmando que seria fácil, pois superavam os inimigos em 5-1. No entanto, os resultados foram muito diferentes do que esperavam. As forças inimigas eram comandadas por uma donzela de guerra chamada Allen, que demonstrou táticas militares geniais e os atacou à noite quando menos esperavam. Acabou sendo um massacre, pois Allen matou quem apareceu em seu caminho, até mesmo derrotando o príncipe de Brunn, o que fez suas forças perderem a moral e fugirem do campo de batalha. Tiger permaneceu no campo de batalha até o sol da manhã surgir no céu. Ele andou pela área tentando encontrar algum soldado sobrevivente para ajudar, mas por onde ia, só via corpos de homens de seu exército, empilhados uns sobre os outros. Afastando-se daquela visão horrível, ele de repente nota um cavaleiro vindo em sua direção com uma espada. Mas Tiger cuida dele com bastante facilidade, simplesmente mirando e atirando em sua cabeça, derrubando-o do cavalo e matando-o instantaneamente. Infelizmente, porém, o cavalo acabou fugindo, e Tiger queria usá-lo para sair do campo de batalha. Enquanto caminhava, ele de repente nota uma pequena comitiva de soldados atravessando o campo de batalha, ao lado de ninguém menos que a donzela de guerra de cabelos prateados, Allen. Ele decide que, antes que mais pessoas morram, deve encerrar esta batalha aqui e agora, matando a comandante inimiga, o que basicamente significaria que a guerra seria paralisada por um longo tempo. Ele conta suas flechas e descobre que só tem 4. Primeiro ele atira em 2 cavalos que aguardavam pela frente, abrindo caminho para atirar em Allen. Allen, porém, o nota de longe e salta com seu cavalo em sua direção, desembainhando a espada e galopando a toda velocidade. Ele rapidamente atira uma flecha em sua cabeça, mas ela facilmente usa a espada para parti-la em 2. Ele fica surpreso com a precisão dela e atira outra flecha, mas o resultado é o mesmo, pois ela simplesmente corta a flecha ao meio antes de correr para perto dele. Ele percebe que fugir é inútil, então ela se aproxima e coloca a espada em seu pescoço, tornando-o um prisioneiro de guerra. Ele acorda no dia seguinte numa cela bem aconchegante, que parece melhor que um apartamento médio em Nova York que custa o salário de um mês inteiro. Ele é acordado por uma soldada com uma espada na boca, o que é meio estranho, mas assustador, para ser sincero, me lembra minha ex-namorada sociopata. Ela o leva até Alain, que está sentada atrás de uma mesa, e diz que o fez prisioneiro de guerra, pois ele é um lorde de uma pequena região chamada Alsácia. Ela diz que o deixará aí se sua região puder pagar uma multa pesada, mas ele recusa, dizendo que a região deles não é tão rica e jamais conseguiria pagar uma multa tão alta. A donzela, porém, parece muito relaxada e nada cruel, pois lhe diz que gostou dele por sua vontade de encerrar a luta com o mínimo de derramamento de sangue, mesmo que isso significasse matá-la. Ele sabia que mesmo que matasse Allen, não teria flechas suficientes para matar o resto de seus guardas, mas ainda assim tentou porque priorizava o fim da guerra à sua própria vida, o que é muito nobre. Ela lhe diz, porém, que muitas pessoas na corte estão espalhando rumores sobre eles e não acham que ele seja um arqueiro tão habilidoso quanto o fazem parecer. Então, ela o leva ao campo de tiro com arco, enquanto alguns soldados lhe entregam um arco. Ele tenta atirar nos alvos, mas a flecha voa em uma direção aleatória. Ele percebe que o arco foi adulterado e está torto, mas ainda assim não conta a ninguém e simplesmente faz outro disparo que novamente sai errado. Os homens ao redor dele caem na gargalhada, zombando dele e de suas habilidades com o arco, mas de repente ele avista uma figura encapuzada correndo no topo do prédio, que subitamente saca uma besta e tenta atirar em Allen. Tiger tenta avisá-la, mas era tarde demais, pois o homem atira nela com o dardo da besta. Chocantemente, porém, ela tem um campo de força ao redor que se ativa imediatamente e a protege do projétil. Isso assusta o homem, que começa a fugir enquanto os guardas tentam persegui-lo. Tiger percebe que ele pode escapar devido à vantagem, então ele mede a distância e mira o arco para o céu, corrigindo a direção do arco defeituoso e atinge o agressor precisamente nos pés, e o intruso é capturado. Essa demonstração de aptidão surpreendente com um arco, especialmente um torto, lhe rende muito respeito de todos ao redor, incluindo a própria Allen, que o elogia pelo tiro. Por essa razão, ela lhe faz uma oferta tentadora para servir em seu exército e promete tratá-lo como um membro do reino. Mas Tiger recusa a oferta porque tem um condado chamado Alsácia que precisa proteger. No dia seguinte, ele é escoltado por Bald, um dos que adulteraram seu arco para humilhá-lo, mas que agora é um de seus maiores fãs por causa de suas habilidades.
Ele até raspou a própria cabeça para se repreender por tentar fazer piada com Tiger. Ele o leva ao refeitório, onde comem uma refeição muito apetitosa, enquanto Tiger lhe conta que, em casa, tem uma criada que adora cozinhar. Mais tarde ele vai ao treino de arco e flecha, onde vários homens tentam fazê-lo seu professor para melhorarem. Após o treino, ele vai ao banheiro do quartel, onde vê soldados que participaram da guerra. E eles não estão muito felizes que um inimigo que matou seus irmãos esteja recebendo tanto respeito em seu reino. Ele decide sair do banheiro, pois não quer problemas, e vai tomar banho em outro lugar, onde vê um pequeno filhote de dragão, que é o pet de Allen. Ele toma banho e volta para a cama, tentando dormir, quando é acordado por Balde, que lhe diz que capturaram um idoso com sotaque de Brum. Ele desce rapidamente e encontra uma figura encapuzada sentada no chão, cercada pelos guardas. Ele se aproxima e percebe que esse homem é Bert, seu atendente, que trabalhava para seu pai antes de ele morrer. Eles têm um reencontro emocionante enquanto ele chora, e lhe diz que sua região, a Alsácia, está sendo atacada por um lorde inimigo, e eles precisam dele o mais rápido possível para a defesa. Ele se levanta imediatamente e começa a caminhar em direção ao portão principal para sair, que está bloqueado por Allen, segurando sua espada. Ela pergunta onde ele vai tão tarde da noite e ele a manda sair do caminho, chegando a um confronto. Tiger diz a ela para sair do seu caminho, senão ele será forçado a desobedecer suas ordens, mesmo que ela tenha sido uma captora tão incrível para ele. Ela ainda fica em seu caminho e lhe diz que o que ele vai fazer é incrivelmente estúpido e perigoso. Seu inimigo tem 3.000 tropas sob seu comando, enquanto ele não tem nem 100, então como ele vai conseguir vencer contra eles? Tiger diz a ela que isso não importa para ele agora, pois ele tem que ir defender sua região, custe o que custar, já que seu povo está em perigo. Allen simplesmente desembainha sua espada e a aponta para ele, afirmando que o ato de deserção significará que ele será executado assim que for pego por ela. Tiger fica muito chocado com essa declaração, pois ela pode facilmente pegá-lo se quiser e até matá-lo quando quiser, mas o manteve vivo até agora. Ele decide se acalmar e jogar estrategicamente. Ele se curva diante dela e pede que lhe empreste suas tropas, para que possa retornar à sua região e defender seu povo contra esses atacantes. Todos ficam chocados com essa exigência, pois ele deveria ser um cativo, e está exigindo tropas das pessoas que o prenderam. Allen simplesmente ri alto antes de olhá-lo e dizer que o acha extremamente divertido, e concorda em emprestar-lhe suas tropas, e está até disposta a acompanhá-lo na batalha se ele estiver disposto a trazer sua região para o reino dela e jurar lealdade a ela. Sem sequer um segundo de hesitação, Tiger responde que, se ela estiver disposta a governá-los com uma mão justa e gentil, ele de bom grado jurará lealdade a ela. Com isso, ela sorri para ele e imediatamente convoca suas bandeiras, reunindo 1.000 homens e preparando-os para a guerra. Eles começam a cavalgar incansavelmente em direção à região da Alsácia, que já está sendo atacada pelos inimigos. Tidar, a criada de Tiger, após discutir com vários soldados mais velhos, decidiu que deveriam enviar todos os homens para se esconderem nas florestas, enquanto todas as mulheres e crianças foram para o templo, pois há uma probabilidade muito baixa de ser atacado, já que seria um ataque contra a fé, virando todos contra os inimigos. O comandante inimigo, chamado Zion, parece irritado com esse ato, pois seus soldados entram facilmente na região e começam a saquear a área. Ele parecia ter esperado algum derramamento de sangue, mas fica entediado ao descobrir que todos fugiram do local. Isso o enfurece e ele decide destruir a casa de Tiger, pois parece ter uma agenda pessoal contra ele. Ele entra na casa e começa a depredá-la quando nota uma jovem criada na escadaria segurando um arco preto na mão. Ele imediatamente começa a persegui-la, balançando a espada descontroladamente, mal a atingindo, antes de persegui-la até a varanda, imobilizando-a, e estava prestes a machucá-la, quando de repente Tiger chega ao lado de Allen e atira uma flecha em sua mão, empurrando-o para trás. Ele grita de dor, olhando para a mão ensanguentada, enquanto Tiger diz a Tidar, a criada, para pular da varanda. Antes que ele possa alcançá-la, porém, um dos guardas usa sua alabarda para derrubar seu cavalo, fazendo-o cair. Mas ele ainda consegue pegá-la no ar, enquanto Allen usa sua magia do vento para salvá-lo de cair no concreto duro, colocando-o suavemente no chão, junto com seu cavalo. Ela lhe diz que pode controlar o vento sob seu comando graças à sua espada lendária, que é concedida apenas a uma donzela de guerra da área. Ele a agradece quando de repente nota uma flecha voando em direção a Tida, mas ele consegue agarrar a flecha antes que a atinja e a usa em seu arco para atirar de volta no atacante, matando-o imediatamente. Ele olha para o braço e parece ter sofrido um ferimento leve, mas Tidar usa sua saia já rasgada para fazer uma bandagem e o remenda, enquanto Allen diz às suas tropas para se prepararem enquanto avançam contra o inimigo para acabar com eles.
Antes que Tiger possa partir, porém, ele percebe que seu arco rachou devido aos movimentos rápidos e está basicamente inutilizável agora, mas Tida imediatamente lhe entrega o arco da família negra que ela está carregando. Ele segura o arco, lembrando como seu pai lhe disse para só começar a usá-lo em momentos muito perigosos, e ele acredita que chegou a hora de usá-lo em sua capacidade máxima. Todas as forças inimigas deixam a cidade imediatamente e cerca de 300 delas são esmagadas na periferia, mas o resto escapa junto com Xion, seu comandante. Tiger e o resto deles ficam em volta de uma mesa, considerando seus planos de batalha, enquanto Tida recebe a tarefa de tentar conseguir o máximo de corda possível com a ajuda dos aldeões, pois eles a usarão em seu plano de batalha. Por outro lado, Xion está furioso com o desenrolar da batalha ao avistar tropas feridas retornando à cidade. Ele enfaixou a mão, mas ainda treme de dor toda vez que toca em algo, e decide esperar no campo de batalha pela chegada de Tiger e suas forças, para que possa armar uma armadilha. Ele ainda tem a vantagem numérica de longe, então decide dividir suas forças em 3 partes, uma para se esconder e flanquear a força principal de Tiger, uma para fornecer apoio, e uma força principal para enfrentar a carga dos soldados inimigos. Tiger sabe que sua força está em desvantagem de 3 para 1, então ele elabora um plano semelhante, dividindo seu exército em 3 facções também. Ele pega o exército principal e fica na frente das forças principais de Xion, e finalmente Allen saca sua espada antes de comandar suas forças para atacar o inimigo. Os 2 exércitos avançam um contra o outro, enquanto os arqueiros inimigos fazem chover flechas de cima, o que teria causado danos massivos ao exército de Tiger. Mas, felizmente, Allen estava lá para protegê-los com sua magia do vento, desviando todas as flechas e protegendo a todos. Tiger percebe que precisa lidar com os arqueiros para dar um descanso a Allen, então ele os localiza e atira 3 flechas de uma vez, matando 3 deles em um único movimento. Allen fica impressionada com a forma como ele penetra seus inimigos, e provavelmente quer se tornar sua inimiga um dia, mas por enquanto, ela avança para lutar contra os lanceiros, cortando-os como se não fossem nada e liderando a carga mais fundo no território inimigo. Tiger lhe oferece apoio constante enquanto seu leal atendente, Bert, lhe entrega novas flechas sempre que ele fica sem. Eles abrem caminho entre os inimigos como uma faca na manteiga, e finalmente, os 2 cavaleiros se chocam no meio, criando caos ao redor, enquanto Allen continua a fatiá-los para a esquerda e para a direita. De repente, eles ouvem um rugido massivo que interrompe o fluxo da batalha, enquanto Tiger e Allen percebem que algo está acontecendo, enquanto os soldados inimigos se dispersam em ambas as direções, abrindo caminho para um dragão terrestre gigante coberto com placas de ferro, caminhando entre eles. Todos ficam chocados e com medo do dragão, mas ainda assim avançam pela glória de derrotar um dragão e acabam sendo mortos da maneira mais letal possível. O dragão se move entre eles com facilidade, esmagando quem aparece em seu caminho, matando hordas de homens sem problemas. Tiger tenta atirar no olho do dragão, mas mesmo isso é muito difícil para sua flecha penetrar, enquanto Xion ri ao posicionar suas tropas em ambos os flancos, cercando o exército de Tiger. Felizmente, porém, Tiger esperava que Xion tentasse algo assim, já que ele tem um exército maior. Então, Tiger deixou metade de suas forças para quebrar o flanco e eles entram na briga, rompendo as linhas inimigas e libertando o exército principal de ser cercado. Depois disso, Allen decide lidar com o dragão e diz a todos para recuarem. Ao enfrentar o dragão, ela ativa seu poder mágico usando um feitiço e cria uma bola de vento gigante contendo uma onda eterna de ventos frios e tempestuosos. O dragão começa a se mover em sua direção, mas ela concentra a bola em uma área menor e a lança contra o dragão, explodindo-o no ar antes de parti-lo ao meio e destruí-lo completamente. O exército deles solta um suspiro de alívio, pois finalmente podem avançar, enquanto Xion rói as unhas, pensando em seu próximo plano enquanto lamenta seu dragão perdido. Tiger usa um truque inteligente e chama de volta metade do exército como se estivesse fugindo das forças inimigas, incitando-os a uma perseguição, pensando que podem alcançá-los e capturar alguns homens enquanto eles fogem. Isso, porém, acaba sendo um grande erro, pois os aliados estenderam uma longa linha de corda que eles puxam e derrubam todas as forças inimigas, fazendo-as cair de seus cavalos, criando muito caos. Isso os torna alvos fáceis e as forças de Tiger os abatem, vencendo essas pequenas micro-batalhas enquanto avançam firmemente em direção à vitória. Finalmente, Tiger decide jogar sua última cartada enquanto derruba inimigos. Enquanto Xion já está tenso por causa da batalha perdida, de repente seus soldados relatam que há mais 2.000 homens vindo pela retaguarda, e eles serão cercados se não fizerem nada. Isso choca Xion, que acreditava que no total, Tiger e Allen combinados tinham uma força de 1.000 homens, e esse novo desenvolvimento não faz sentido para ele, mas o apavora demais.
Sem que ele soubesse, tudo isso é um truque inteligente de Tiger, pois é um exército falso contendo menos de 100 homens, mas com cerca de 2.000 cavalos sobressalentes que estavam por perto. Os soldados de Zion o aconselham a usar o segundo dragão, mas ele recusa veementemente após ver como Allen fatiou o primeiro como se estivesse cortando tomates. Cansado de assistir anime na tela do seu celular ou laptop? Bem, acabei de elevar minha experiência de assistir anime de um monitor pequeno para uma tela épica de 130 polegadas com este incrível projetor Miniflix. É literalmente como ter um cinema pessoal, repleto de aplicativos integrados como YouTube, Crunchyroll, Netflix. É o sonho de todo amante de anime realizado. Então, o que você está esperando? Clique no link abaixo para saber mais e use o código ANIME para obter 20% de desconto no seu primeiro pedido. De volta ao vídeo. Combinado com a batalha agitada e a pouca visibilidade, Zion acaba acreditando no blefe e fica super assustado, decidindo que precisam chamar as tropas de volta para protegê-lo, e que precisam recuar da batalha o mais rápido possível. Seus soldados dizem para ele ficar e lutar, pois ainda podem vencer, mas Zion está morrendo de medo e quer escapar o mais rápido possível. As forças de Tiger perseguem o inimigo e finalmente ficam cara a cara com Zion e suas forças principais. Ele chama Tiger de traidor por se aliar a Allen, uma inimiga contra quem ele acabou de lutar, mas Tiger não reage a isso, e diz a Zion que ele pagará pelo que fez à sua região. Zion decide jogar um jogo e lhe diz que deveriam ter um duelo individual. Ele está em desvantagem, pois só sabe usar arco e flecha, que são muito ineficazes em uma luta assim. Allen lhe diz para não concordar, pois eles podem simplesmente erradicar todas as suas forças. Mas Tiger é o típico homem alfa egoísta e sem cérebro, que tem mais ego do que inteligência, então ele avança em seu cavalo com seu arco na mão. Zion salta em seu cavalo, armado com uma lança e um escudo. Ele provoca Tiger dizendo que seu arco é inútil contra ele, enquanto Tiger simplesmente atira em sua direção. Zion, porém, consegue bloquear facilmente a flecha com a ajuda de seu escudo. Isso não detém Tiger, que atira no escudo na mesma posição repetidamente, quando finalmente Zion avança contra ele, e Tiger atira uma última flecha. A última flecha quebra o escudo e fere Zion no braço, fazendo-o gritar de dor, enquanto as forças de Tiger aplaudem sua vitória. As forças de Zion imediatamente avançam para proteger seu comandante, enquanto Allen avança com seu exército e a batalha irrompe novamente. Em meio ao caos, porém, o dragão alça voo, carregando Zion em suas costas, enquanto ele começa a voar para longe, abandonando seus soldados para morrer e fugindo, rindo de Tiger. Tiger observa com desapontamento enquanto Zion escapa da punição, depois de tudo o que ele havia feito aos aldeões, mas no último minuto, uma voz o instrui a mirar no dragão, e ele descobre que essa voz está vindo de seu arco. Imediatamente ele obedece ao comando e mira no dragão, usando seu arco mágico em combinação com a magia de Allen. A flecha atinge o dragão e imediatamente mata Zion, então o dragão cai do céu, e em um lago, morto. A morte de seu comandante faz os inimigos perderem a moral, e eles se rendem imediatamente. No dia seguinte à batalha, Tidá flagra Allen acordando Tiger com uma espada na boca, ficando chateada e com ciúmes do fato de seu mestre estar permitindo que outras mulheres praticassem seus fetiches. Após saber que ele visitaria a Alsácia, Tidá prepara o almoço e se arruma para segui-lo, mas ele recusa educadamente a oferta, pois não teria tempo para um piquenique chique. No entanto, ela insiste em ir junto e eles partem. Enquanto isso, Ellen é convocada a Sicília, capital de Zithted, para ter uma audiência com o rei e justificar sua participação na batalha contra Tharnardier, sem a permissão real. Sobre isso, Lyn pergunta a Ellen por que ela tem tanta confiança em Tiger. Ellen responde que, além de estar apaixonada por ele, também é fascinada por seus poderes e habilidades inatas. Lyn entende suas razões, mas ainda não acredita que seja o suficiente para ela confiar em um estranho que mal conhece. Ao chegar ao palácio, Ellen explica que o Conde Tiger a contratou para lutar e proteger a paz da Alsácia. Essa explicação enfurece o rei, e é preciso outra donzela de guerra, Sofia Obertus, para acalmá-lo. Sofia diz que a pressa de Ellen em agir foi porque as batalhas não esperam, mas que é óbvio que Bruin não gostaria que Zithted se envolvesse em seu conflito interno. Quando o rei pergunta sobre a punição pelas ações de Ellen, o rei Zithted explica a posição do reino. Fora da corte real, Ellen se envolve numa discussão mesquinha com outra donzela de guerra, Ludmilla Luri, uma donzela pequena que a ridiculariza por ter sido repreendida pelo rei. Novamente Sofia intervém, colocando as duas donzelas em ordem. Ela explica mais tarde a Ellen que a família de Ludmilla é aliada de longa data dos Hardier e pode mais tarde influenciar a opinião do rei para ficar do lado deles. Ela alerta Ellen para proceder com extrema cautela, sabendo que sua aliança com Tiger atrairá mais inimigos do que ela pode contar. De volta à capital de Bruin, Thénardier e Tinlan retiraram suas forças, então a Alsácia tem estado em paz.
Embora isso seja momentâneo, pois Thénardier está infeliz com a derrota brutal infligida ao seu filho, Zion, e planeja se vingar de Tiger e Hélène. Ele pede ao seu feiticeiro que prepare outro conjunto de dragões, o que levará cerca de 1 mês, em preparação para uma guerra total contra o exército de Tiger. Para Tiger, o Duque planeja convocar um grupo de assassinos notórios para acabar com ele, enquanto planeja usar outra donzela de guerra para derrotar Hélène. Chegando a Alsácia, Tiger confirma que os locais estão seguros e deita-se para descansar. Ele sonha com sua primeira infância e momentos que passou com seu falecido pai quando ele estava vivo, e acorda pouco depois. Encontrando Tita ainda profundamente adormecida, ele a acorda, mas ela fica constrangida e pede desculpas por ter dormido demais. Mais tarde eles partem para encontrar o Conde Masha, mas surpreendentemente encontram Lin lá. Então ele explica sua parceria com a donzela de guerra Hélène e discute seus planos de travar guerra contra o Duque Thénardier. Masha pergunta se ele tomará partido do Duque Jinlan, mas Tiger diz que não está interessado em trabalhar com nenhum dos duques. Com o apoio de Masha, que vai à capital de Bruin para defender Tiger perante o rei e sua justa causa, Tiger vai a todos os condados vizinhos para obter o apoio de outras famílias nobres em sua guerra contra Thénardier. Os nobres concordam em lhe dar seu apoio, assegurando-lhe que ele está a caminho de se tornar a terceira força em Brunn. Mais tarde, Tiger, Hélène e Lin se encontram para discutir seus próximos passos. Hélène diz que obteve a permissão de seu rei para adquirir a Alsácia, mas apenas com a condição de que seja entregue a Sitier, confiscando-a. Hélène também explica que a posição do rei Zictid é atualmente ambígua e poderia tomar partido de qualquer um para o benefício de seu próprio reino. Ela então explica que suas principais preocupações são as donzelas de guerra que poderiam se voltar contra ela a qualquer minuto. Uma delas é Ludmilla, que é uma pequena certinha, fala no diabo, e Ludmilla aparece, interrompendo a conversa, pois deseja falar com Tiger. Ela se apresenta a Tiger como a donzela de guerra da espada purificadora, e a seu pedido, o grupo move a reunião para a Vila Roderick. No caminho, eles percebem que caíram numa armadilha, e de repente são atacados por Sarash, o grupo de assassinos especialistas contratados pelo Duque Thénardier. O primeiro assassino sopra um dardo em direção a Tiger, que escapa e prende o assassino a uma árvore com sua flecha. Lin derruba o próximo, mas é mordida por uma cobra venenosa e cai rapidamente ao chão. Hélène corta a víbora, e Tiger rapidamente suga o veneno para atrasar seus efeitos tóxicos. Enquanto mais assassinos descem em direção a eles, Mila usa sua lança mágica Lavias para matar todos os assassinos com seus poderes de criocinese. Imediatamente, eles levam Lin às pressas para Roderick para atenção médica adicional. Após a recuperação de Lin, o grupo visita o mercado de Roderick e encontra alguma comida de rua com aparência deliciosa, mas Mila se recusa a comer, apesar de estar com fome, para preservar seu prestígio nobre. No entanto, o garoto apaixonado a convence a experimentar um pouco, e Ellen fica com ciúmes, levando a outra briga mesquinha entre ela e Mila. Mila chama Tiger de um ótimo cara, mas diz que ele é muito submisso a Ellen, o que destrói suas chances com outras damas. A briga delas termina abruptamente quando Mila parte para sua terra natal, Olmutz. Ellen prevê que ela voltou para mobilizar suas tropas em direção a Leitmaritz para restringir os movimentos de Ellen e ajudar Thénardier. Pessoalmente, Mila não tem nada a ganhar estando em guerra com Tiger, mas para o benefício de seu principado Olmutz, ela tem que permanecer nas boas graças do Duque. Acontece que Ellen está certa, então ela organiza os outros e eles planejam seu próximo movimento. Suas opções se resumem a duas. Eles poderiam lutar contra Mila agora e tirá-la do caminho, ou poderiam enviar tropas para a Alsácia para se preparar contra invasões de seu Nadir e Gainlon. Tiger destaca que eles também têm que proteger seus aliados, então ele sugere que enviem um enviado a Mila. No entanto, ela ignora o enviado, e ambos os lados posicionam seus exércitos para a guerra, enquanto Mila organiza suas tropas e vai contra o conselho de alguns soldados que a questionam por ir à guerra contra Ellen. Segundo Mila, é seu dever proteger o laço que durou gerações entre os Thénardier e sua família. A batalha ocorre nas planícies cobertas de neve de Velicolan, mas termina sem um vencedor claro e com pesadas baixas em ambos os lados, forçando ambas as partes a retirar seus exércitos. Tiger e as damas sentam-se para discutir e reestrategizar seus movimentos depois de ver o quão poderoso é o exército de Mila, o que apoia o rumor de que ela tem a melhor defesa entre todas as donzelas de guerra. No entanto, Ellen afirma que pode facilmente derrotar Mila, porque uma vez a venceu facilmente em um duelo, explicando que elas estão sempre em desacordo uma com a outra por causa de uma pequena rixa geracional que suas bisavós tiveram por causa de um jovem. Mais tarde, eles percebem que Mila retirou suas tropas para trás das muralhas da cidadela inexpugnável da fortaleza de Tatra, forçando o exército de Leitmirat a sitiar. Infelizmente, apenas um caminho leva à cidadela, e ele está repleto de posições defensivas, tornando a aproximação inimiga extremamente difícil.
Milla usou seus poderes criocinéticos para reforçar as fraquezas estruturais do portão com gelo, tornando-o mais resistente que o normal. Todas as tentativas de penetrar o forte falham, e a batalha rapidamente chega a um impasse. Vendo que não houve progresso e que seus soldados poderiam morrer de frio, Ellen toma a decisão imprudente de atacar furtivamente o exército de Milla sem apoio adicional. Mas nem Lin nem Tiger apoiam sua ideia perigosa, deixando-a chateada. Então Tiger a pacifica dizendo que ela significa o mundo para ele, e só vem em segundo lugar depois de seu condado, a Alsácia. Depois de convencê-la a desistir de seu plano imprudente, Tiger propõe uma ideia melhor e mais segura. As damas o fornecem com uma fantasia de urso como disfarce, e ele parte para explorar a área e encontrar uma rota de acesso alternativa à fortaleza. No terceiro dia, quando está sem comida e exausto, ele abate uma raposa de longa distância e encontra Milla na floresta. Vendo a precisão de seu tiro de longo alcance, Milla fica impressionada com suas habilidades e com a pele de urso ainda vestida, Tiger se apresenta como Urs. Eles tomam chá juntos perto de uma fogueira e ela pede que ele a sirva em seu exército, mas ele a recusa, dizendo que tem um lar para retornar. Milla parece um pouco deprimida e incomodada com algo, então Tiger a incentiva a desabafar, e ela confia nele e desabafa o fardo de responsabilidades e pressão que as donzelas de guerra têm que experimentar. Ela está particularmente infeliz por ter que trabalhar com pessoas de quem não gosta para o bem de seu país, suprimindo seus sentimentos apenas para manter a reputação de sua família. No dia seguinte, eles se separam e Tiger segue taticamente as pegadas deixadas por Milla para encontrar um caminho alternativo para a fortaleza de Tarda através de um portão traseiro. Tiger retorna no dia seguinte com Ellen e 100 tropas para romper o portão traseiro. No entanto, Milla havia colocado defesas adicionais lá quando eles chegam, criando mais dificuldade para eles acessarem a fortaleza. Ellen decide que eles não voltarão agora, porque se o fizerem, estariam jogando o jogo de seus nadirs e perdendo tempo enquanto ele se aproxima da Alsácia. Ellen decide explodir o portão sozinha e corre com grande velocidade em direção ao portão, invocando uma espiral de vento giratório que tenta destruir os portões, mas falha. Isso acaba alertando os arqueiros posicionados no telhado e eles começam a atirar flechas nela. Tiger entra e a arrasta para fora do alcance das flechas. Então ele empresta os poderes de Erefar como fez quando derrubou o filho de seu nadir. Equipado com uma força mágica giratória, Tiger mira no portão e o destrói com um vento impetuoso, fazendo um buraco no meio. Isso deixa a fortaleza totalmente aberta para ataque pelas tropas de Lyudmyritz. Após infiltrar-se na fortaleza, Ellen e Milla se enfrentam em um duelo feroz e iniciam um confronto de seus poderes mágicos. Ellen avança em direção a Milla com sua espada, mas o ataque é bloqueado. As damas lutam entre si por algum tempo, então Milla invoca estilhaços afiados de gelo, mas Ellen os afasta com um redemoinho de vento. Novamente, Milla cria uma torre de gelo gigante na direção de Ellen, mas ela escapa e aterrissa em terreno plano. Ambas as donzelas avançam uma contra a outra e causam uma colisão massiva de vento e gelo que cria uma cratera no gelo. Exaustas, elas param para recuperar o fôlego e os soldados de Ellen oferecem sua assistência, mas ela lhes diz para recuar porque a luta logo terminará. Naquele instante, elas são interrompidas por um assassino Sarash que avança contra ambas. Rapidamente, Tiger dispara uma flecha em sua cabeça antes que ele possa atacar, deixando incerto se seu alvo era Milla ou Ellen. Depois de ver suas habilidades de arco e flecha correspondentes, Milla percebe que Ez era Tiger disfarçado. Ela o agradece, mas se pergunta por que ele salvou sua vida quando poderia ter permitido que o assassino a matasse antes de disparar a flecha. Ele diz a ela que salvou sua vida para retribuir a gentileza que ela lhe mostrou na floresta quando lhe serviu chá para mantê-lo aquecido. Ele era particular sobre o chá dela ter um sabor celestial, como algo que foi comprado no Starbucks. Depois de pedir que ele fizesse um pedido, Tiger diz a Milla que ficaria satisfeito se ela permanecesse neutra. Ele teria adorado uma aliança com ela, mas não tem nada a oferecer, e como tal, ela não tem nada a ganhar com a aliança deles. Milla concorda em manter uma postura neutra na guerra civil interna de Brûin, e anuncia sua retirada da guerra e do apoio ao seu Nardier. Isso dá a Tiger a chance de se concentrar na batalha contra o Duque. No entanto, a postura de Milla não impede seu nadir de avançar com outros planos, então ele envolve os cavaleiros reais em sua confusão, particularmente um chamado Roland, o maior cavaleiro de Brûin. Faz um mês desde a Batalha de Tatra e Tiger retorna a Brûin com 5.000 cavaleiros Essekagatidianos e obtém apoio militar de outros condados. Tiger marcha seu exército em direção ao território, estabelecendo sua base em uma área controlada pelo Duque Tournardier. A coalizão do exército formada pelo exército da Alsácia e Leitmaritz é nomeada Tropas da Tempestade de Meteoros Prateados, o que soa realmente estúpido para Lin, que argumenta que um nome tão infantil serviria melhor em uma canção de ninar do que no campo de batalha.
A reunião é interrompida pelo Careca, que relata que outra briga estourou entre os soldados. Desde a aliança das tropas de Leip Meretz e da Alsácia, muitas brigas mesquinhas estouraram, devido ao grande número de soldados no local. Tiger sai para acalmar a situação, apenas para descobrir que eles estavam brigando por causa da forma de uma nuvem. Preocupado com a falta de resposta da capital de Brunn e do Conde Moches, Tiger vai a Saunier, o centro da região, na esperança de obter novas informações, mas tudo em vão. Lord Algur diz a ele para não se preocupar com a situação e se divertir em um de seus numerosos centros de relaxamento adulto. Tiger vai a uma margem tranquila de rio para descansar a cabeça, então ele encontra Sofia, que se apresenta como uma das 7 donzelas de guerra. Ela foi enviada como emissária ao rei de Brunn, para esclarecer a postura de Zichat na guerra civil interna de Brunn, após seu prolongado silêncio sobre a guerra. Ela foi enviada pelo rei de Zichet para entregar uma mensagem dizendo que o reino de Zichet não tem nada a ver com a guerra, e que Ellen estava apenas agindo como mercenária contratada. No entanto, ela não foi autorizada a entregar a mensagem diretamente ao rei, e a razão oficial dada a ela foi que o rei de Brunn estava muito doente. Ela informa a Tiger que ele foi acusado de traição e despojado de seus títulos e poderes, e que a Alsácia era agora propriedade privada do rei e seria governada por um novo magistrado enviado diretamente pelo rei. Sofia lhes diz que encontrou Moches na capital e isso os alivia, porque eles estavam inicialmente preocupados com ele. Mais tarde, Sofia assegura a Ellen que atualmente não há donzela da espada interessada em formar alianças contra Tiger, então não haveria uma segunda Mila para lidar. No entanto, os Cavaleiros Reais são o próximo grande problema, agora que Tiger foi rotulado como traidor. Lord Algur adverte que Roland, também conhecido como o Cavaleiro Negro e capitão da Ordem de Navarra, está se dirigindo à base deles para eliminar Tiger sob as ordens do rei. Roland é um guerreiro impressionante que tem lutado desde muito jovem. Ele foi nomeado cavaleiro aos 13 anos, quando o rei também lhe concedeu um de seus tesouros nacionais, que é sua arma atual, a Durandal. Desde que se tornou cavaleiro, Roland nunca foi derrotado por ninguém. Tiger realiza uma reunião com seus aliados e expressa sua confusão pela decisão do rei de denunciá-lo. Enquanto faz vista grossa para a insubordinação de Galons e seus Nardier, Tiger e seus aliados enviam mensageiros para tentar parar o ataque. No entanto, todos os mensageiros são afastados por Roland. Tiger tem uma reunião com os aliados e eles recorrem a buscar ajuda do exército de Zitiked, depois de ver que a capital agora se voltara contra ele. A Batalha de Orange começa e Roland, sozinho, desfere um golpe devastador nas tropas da Tempestade de meteoros prateados. Ellen tenta enfrentá-lo sozinha, mas depois de alguns segundos de combate com ele, ela cai de seu cavalo. Alguns membros de seu exército correm em direção a Roland depois de vê-la lutar, mas antes que ela possa detê-los, ele os fatia em alguns golpes de sua espada. No entanto, Roland admite que há muito tempo não lutava com nenhum adversário digno de sua espada como Ellen. Vendo que ele é muito poderoso para seus golpes básicos de espada, ela é forçada a usar todos os poderes de sua espada nele. Mas antes que ela possa fazer isso, Tiger dispara uma flecha no ar, e Roland pensa que é um tiro tolo e mal direcionado. Mas para sua maior surpresa, a flecha atinge seu cavalo e o mata instantaneamente. Tiger escapa por pouco da espada de Roland com Ellen ao seu lado. No entanto, no processo de resgatar Ellen, Tiger fica gravemente ferido, com um corte profundo no peito. Infelizmente para eles, o exército de Roland está se aproximando rapidamente e quase os cercando, mas eles são salvos quando Sofia aparece milagrosamente e lhes diz para irem, deixando-a para cuidar da situação. Sofia invoca uma luz forte Falvarna, que cria uma barricada poderosa e impenetrável. No entanto, alguns soldados tolos tentam cavalgar nela e são absorvidos pela parede, junto com seus cavalos. Quando Roland chega lá, ele pergunta se a muralha de luz foi criada magicamente, dizendo que, mesmo que seja, nada o impedirá. Depois de um tempo, a magia começa a desaparecer, então Roland quebra a barreira em um único golpe. Eles se envolvem em um combate feroz por um tempo, mas depois de um tempo, ela gira seu cajado mágico e desaparece após um cântico, satisfeita com a vantagem que os dois têm sobre os cavaleiros de Navarra. Isso inicialmente intriga Roland, mas ele mais tarde percebe que Sofia estava apenas o envolvendo para ganhar tempo para Ellen e Tiger. Logo, um dos soldados traz um relatório de que eles foram emboscados na retaguarda por um grupo de reforços com Moches na liderança. Sabendo melhor, Roland os comanda a recuar e a abandonar a perseguição. Em um momento de autorreflexão, Roland recorda a reunião que teve com os duques. Galon disse que o rei estava muito doente para ser visitado por qualquer um, incluindo um cavaleiro real da reputação de Roland. No entanto, o duque disse que ele deveria se livrar de Tiger e seu exército porque o rei ordenou isso, depois de marcar Tiger como traidor. Agora Roland percebe que a interação foi um pouco duvidosa, e os homens não são tão confiáveis quanto se mostram, então ele decide terminar seu negócio com Tiger e ter uma reunião direta com o rei a todo custo.
De volta ao acampamento, a condição de Tiger piora a cada minuto, pois seu ferimento era realmente profundo. Depois eles perguntaram o que aconteceu na capital. Mosh lhes diz que nem mesmo ele pôde se encontrar diretamente com o rei por causa de sua doença. E depois de encontrar uma maneira de se infiltrar, o palácio estava praticamente sob o controle dos Lordes Galan e seu Nardier. O primeiro-ministro Baduin o abordou em particular e o deixou ver a condição do rei por si mesmo. Parece que a morte de seu filho, o príncipe de Brun, na Batalha de Danant, o enlouqueceu de tristeza, a ponto de brincar com blocos de construção como uma criança. Aproveitando-se dessa situação, Galan e seu Nardier estão trabalhando nos bastidores para fazer parecer que é o desejo da Ordem Imperial esmagar Tiger, e que foram eles que manipularam e colocaram Roland na tarefa de atacar Tiger. Com certeza, Masha foi atacado por um grupo de assassinos enviados por um dos duques logo após se encontrar com Baduin, e Sofia estava passando por ali na hora, então ela o ajudou a derrotar os assassinos. Agora que Tiger está muito ferido para liderar o exército, Ellen assume a responsabilidade. Ela dispensa Tid e se ajoelha ao lado de Tiger, assegurando-lhe que liderará o exército em seu lugar. Ellen mais tarde se encontra com Sofia, que lhe diz que também ajudará na batalha, apesar de ser apenas uma emissária. Por outro lado, Roland discute com outro cavaleiro real e descobre que seu Nadir é o perpetrador da guerra porque atacou a Alsácia sem motivo conhecido. No entanto, Roland não vai parar a guerra por causa da presença de exércitos ziquetianos no reino. Com os feridos e doentes deixados para trás no acampamento, a tropa da Tempestade de Meteoros Prateados segue para a batalha. Eles desviam o curso do rio para fluir pela planície com a ajuda de sacos de areia. Isso o transforma em um pântano que impedirá os esquadrões inimigos. Antes do amanhecer, eles assumem posições voltadas para o sul. O exército de Roland assume uma formação crescente em frente a eles. O primeiro esquadrão atacará a guarda avançada do Meteoro Prateado, o segundo grupo atacará pelo flanco, e o terceiro se espalhará para atacar se o inimigo atacar o primeiro ou o segundo grupo. Logo, a batalha começa. Ellen afasta Roland das forças principais, e ela e Sophie usam seus poderes de vento e luz juntos para tentar derrotá-lo. Inicialmente parece funcionar, mas ele corta a bola mágica de ar com a ajuda de sua poderosa espada do Randall, para a grande surpresa das donzelas. Confiante, Roland se aproxima deles com a determinação de encerrar a batalha o mais rápido possível. Enquanto isso, de volta ao acampamento do exército, Tiger recupera a consciência e encontra seu arco brilhando. Contida ao seu lado, o Arco Negro o guia até um templo no meio do nada, dedicado a Ternafal, a deusa da noite, escuridão e morte. Tiger exige saber por que ela o trouxe ali, então ela subitamente possui Taida. Ela diz que não o chamou, mas revela que ele veio por conta própria, buscando poder. Ela promete conceder-lhe poderes se ele atirar em Tidá. Considere isso um teste de sua determinação. Ele controla seus poderes e os aplica à flecha para que ela se disperse antes de atingi-la, fazendo-a permanecer ilesa. Satisfeita com seu desempenho, Ternafal concede-lhe os poderes, e Tiger corre para o campo de batalha. Ele chega a tempo de ajudar Aline e Sophie, atirando na armadura de Roland a longa distância antes que ele alcance as damas. Elas explicam que Teigr as contratou apenas para derrotar Lord Ternadir, e após cumprir isso e serem pagas, elas retornarão a Zitier. Elas pedem que ele se junte à justa causa delas contra o Nadir, mas ele rejeita a oferta, dizendo ser um cavaleiro real e que só aceita ordens diretas do rei. Em certo ponto, Tiger quase sucumbe aos ferimentos, mas ele fortalece sua determinação e mira em Roland com seus novos poderes, enquanto Roland tenta derrubá-lo com Durandal. Numa luta feroz, Roland bloqueia o poder com sua espada e depois de um tempo, uma explosão massiva ocorre, criando uma cavidade no chão. Surpreendentemente, Roland consegue permanecer de pé, mas subitamente cai de joelhos e se rende porque perdeu o controle dos braços devido ao efeito do poder de Tiger. Tiger também cai inconsciente logo depois. Após a rendição de Roland, a Ordem de Nevar se retira da batalha, mas não antes de perder mais da metade de seus soldados no combate. Agora, o exército de Tiger pode marchar direto para o Nadir para acertar as contas. Na manhã seguinte, alguns cavaleiros arrumam os restos dos soldados caídos e preparam um local de sepultamento para eles. Após conhecer os modos corruptos de Galan e seu Nardier, Roland se oferece para ir à capital e conseguir a Tiger uma audiência direta com o rei, como reparação por tê-lo atacado. Mas eles o alertam sobre o perigo em que ele poderia estar se metendo, dado que Masha mal conseguiu sair viva. Ele recusa teimosamente, dizendo que lhes deve isso, como um pedido de desculpas por tê-los atacado injustamente. Ele visita o local de sepultamento dos soldados caídos e então segue para a capital. Ele também deixa Durandal nas mãos de Tiger como prova de seu apoio à causa dele, e visita o local de sepultamento dos soldados brunianos caídos. No entanto, ao chegar ao Palácio Imperial, Roland é encurralado numa sala pelo Duque Ganlian,
que o ridiculariza por ter a audácia de aparecer na capital mesmo após perder para Tiger. Ganlian então o mata impiedosamente, soltando um enxame de abelhas letais, criando um inferno insetívoro. Roland morre de pé, refletindo sua bravura mesmo em seus últimos momentos. Enquanto isso, Allen recebe um chamado urgente e deve ir a Legnica para auxiliar uma donzela de guerra, Alexandra Sasha Alchivan, que governa Ragnitz. Sasha está acamada devido a uma doença terrível, mas atualmente está sob ataque de outra donzela de guerra. Ele diz que está em dívida com ela por um juramento e deve cumprir a promessa de se ajudarem em tempos de grande necessidade, não importa as circunstâncias. Recentemente, quando Ellen visitou Sasha, ela parecia um cadáver vivo e mal conseguia andar sozinha. Apesar de sua condição, o equipamento dragão de Sasha ainda a reconhece como sua dona, então ela é forçada a permanecer uma donzela de guerra e manter seus deveres, apesar de sua condição. Por essa razão, Allen tem que ajudar Sasha e, se possível, lutar em seu nome. Ao mesmo tempo, Sophie retorna ao seu reino e Tiger a agradece pelo apoio, e mais tarde é acompanhado por Rurik, que se ajoelha e promete sua lealdade e apoio a ele. Infelizmente, Tiger recebe a chocante notícia da execução de Roland. E na capital, as tensões aumentam entre seu Nardier e Ganlian, já que a execução de Roland foi realizada sem consultar seu Nardier. Ele está preocupado que possam ser expostos a ameaças de seus vizinhos ocidentais, que se aproveitarão do fato de não haver cavaleiro para proteger sua fronteira oeste novamente. Ganlian parece impenitente e maliciosamente informa ao Nardier que o exército Muizinilan se aproxima por terra e mar para atacar seu povo pela fronteira sul, e provavelmente usá-los como escravos. Muzinal é um país vizinho poderoso, e um dos poucos naquela região que ainda pratica o comércio de escravos, então eles invadem outros países aleatoriamente, massacrando e saqueando tudo sem absolutamente nenhuma razão. Já cerca de 20.000 soldados muizinilianos estão atacando Brunn e levando seu povo para o cativeiro, então Thénardier divide seu exército em dois contingentes. O primeiro, composto por 7.000 soldados, marcha em direção à fronteira sul para defender-se dos muizinolianos que se aproximam. Ele planeja atrair os inimigos para o interior do país, deixando as terras fronteiriças indefesas. O segundo exército do Nadir, de 13.000 homens, permanece na capital sob o pretexto de protegê-la, mas na realidade está de olho em Gaimlon, que está formando seu exército na fronteira norte. Após saber dos invasores, Tiger passa a noite estudando os caminhos e tentando formular as melhores estratégias. Tita vem para servir-lhe a refeição e diz para ele não se preocupar demais. Ele diz a ela para ficar com Bertrand e ela concorda, com a condição de que ele retorne são e salvo para eles. Mais tarde, o Balde pergunta a Tiger quais são as chances de vitória, mas não obtém a resposta heróica esperada, pois Tiger sinceramente lhe diz que estão em desvantagem numérica de 20 homens para 1. Mais tarde ele consulta a Masha e os outros e lhes pede um favor. Depois ele vai em reconhecimento com Rurik e alguns outros voluntários, e após ver o maltrato infligido aos cativos, ele decide que o plano dele seria salvar o máximo de cativos possível. Tiger olha para seu arco negro e tem um conflito interno sobre usá-lo ou não, dado que ainda não dominou totalmente seu poder. Enquanto partem, Tiger resgata um dos cativos em fuga de ser pego por alguns combatentes moazalianos. Vendo que ela está aterrorizada, Tiger a tranquiliza, dizendo que está segura com ele porque ele também é um Brunion. Depois ele consulta um cavaleiro real, Gerald, que oferece sua sabedoria matemática para criar um plano de resgate, estimando que não tem suprimentos ou mão de obra suficientes. Neste ponto, os Mosnilianos capturaram os Brunianos e poderiam usá-los como escudos humanos se o exército de Tiger lançasse um ataque. Então Tiger compensa a falta de mão de obra e suprimentos com uma estratégia brilhante. 200 de seus cavaleiros atacam um dos flancos inimigos, fazendo com que o general Muos do Lincassim envie 3.000 soldados, entre arqueiros e lanceiros, para erradicar os 200 cavaleiros e o exército principal, que ele deduz ser de cerca de 2.000 soldados. O chamariz de 200 soldados leva as tropas moazilianas a um gargalo estreito sem saída, onde o exército principal os espera. Chocados ao ver um exército de mais de 5.000 homens, os soldados Moazinilan na frente pedem retirada, mas já é tarde demais, e os 3.000 soldados inimigos são derrotados em pouco tempo. A munição restante deles é coletada para ser usada pelas tropas de assalto Meteoro de Prata. Em seguida, Tiger organiza muitas escaramuças para atacar repetidamente a força inimiga principal e diminuir seus números. Após repetidos ataques furtivos, o exército Mawasilian foi reduzido de 20.000 para 18.000 soldados. Frustrado por todos os ataques sorrateiros, o general Kassan executa um punhado de civis Bruneman como retaliação. Ele então organiza uma tropa de 3.000 homens destinada a ir à frente do exército principal, assumindo que o exército de Tiger nunca atacaria de frente numa situação de desvantagem numérica. Num movimento inesperado, Tiger enfrenta o exército principal de frente com apenas 600 soldados.
Cassim zomba dos Bruins por escolherem um mero arqueiro para ser seu capitão, apesar do fato de que os Brunions não respeitam arqueiros. Tiger lhes diz que merecem morrer por matar soldados civis, então Cassim envia seus soldados para atirar em Tiger quando ele se aproxima, mas eles são surpreendidos por gritos de batalha do penhasco acima deles e percebem que ele veio com uma enorme unidade ZCH Tediana. Novamente, Cassim subestima tolamente as habilidades de Tiger, e enquanto os ZCH Tedianos atacam os Mansalianos, Tiger mira no general, com dois exércitos lutando entre si, a flecha de Tiger atinge Cassim em cheio na cabeça. A morte do general força os militares moazilianos a recuar, mas Tiger comanda seu exército para persegui-los. Após a batalha, Tiger liberta os Umbrunemen capturados como escravos pelos invasores. Mas eles ainda lamentam a perda de seus companheiros assassinados e o culpam por demorar tanto para vir ao resgate. No entanto, uma garotinha vem agradecê-lo por vingar a morte de seu pai e, no mesmo dia, libertá-la do cativeiro. Apesar das baixas milagrosamente baixas sofridas pelas tropas de assalto Meteoro de Prata, eles estão com poucos suprimentos e precisam de tempo para se recuperar. No final do dia, o exército moaziliano perde mais de um quarto de seus homens. No entanto, eles descobrem pelos prisioneiros que há aproximadamente 40 mil homens se aproximando em poucos dias, e alguns já começaram a chegar em levas. Tiger parte com uma pequena unidade de cavalaria para enfrentar o primeiro grupo de invasores. Ele tenta usar o vento a seu favor, atirando flechas neles, mas isso não impede o exército de avançar em direção a Tiger e seu exército. As coisas parecem tomar um rumo amargo quando ele avista um exército em seu encalço que ele acredita serem reforços para os inimigos. Ele fica, no entanto, chocado ao descobrir que é Mila, chegando com mais soldados e Chichen. Em seu estado saudável, Sasha era como uma irmã mais velha para Len e Mila, e geralmente separava suas brigas sem sentido, ensinando-as a usar seus poderes apenas quando necessário. No entanto, ao longo dos anos, sua condição de saúde piorou drasticamente, e quando Allen e Lin chegam a Legnica para encontrá-la, ela não parece estar melhorando. Ela se cansou de ostentar o título de donzela de guerra, mas é forçada a mantê-lo enquanto suas espadas gêmeas de dragão estiverem ligadas a ela. Ela diz a Allen que a donzela de guerra Elisiveta Lisa Famana a está invadindo como um ato de vingança. Alguns meses atrás, Sasha e Lysa estavam trabalhando juntas para derrubar um grupo de piratas. Quando quase haviam vencido, Lysa enviou uma queixa acusando os soldados de Sasha de deliberadamente levar os piratas ao seu exército, apesar de não haver evidências claras para apoiar a alegação em nenhum dos relatórios. Agora Lisa está invadindo Legnica como retribuição, então Allen oferece alegremente seu apoio na proteção de Legnica. Num tom mais leve, Allen conta a Sasha sobre Tiger e suas conquistas, dizendo que ela pode achá-lo um jovem muito simpático e espera que Sasha o conheça um dia. Enquanto isso, o comandante do exército moaziliano é informado sobre uma coalizão entre o exército Zichessin e o exército de Tiger, devido ao interesse de uma donzela da espada em Tiger. Ele então decide que, se a donzela da espada for realmente tão bonita quanto os rumores dizem, ele unirá forças com ela para ajudar Tiger a derrotar o nadir deles, mas se ela tiver o rosto de Frankenstein, ele não hesitaria em cortar sua cabeça. No acampamento base das tropas de assalto Meteoro de Prata, Tiger se senta com Mila para negociar uma aliança, mas Tiger soa desesperado demais por ajuda. Então Mila transforma isso numa sessão de aconselhamento e o ensina a negociar como um verdadeiro guerreiro e parar de parecer fraco. Ela concorda em emprestar suas 4.000 tropas em troca de um favor igual dele mais tarde. Eles discutem possíveis estratégias de batalha para enfrentar o exército invasor liderado pelo comandante Balamir, também conhecido como Bárbaros, um guerreiro feroz e experiente, famoso por derrubar uma frota de 1.000 navios que atacavam Muzinal com apenas 200 navios próprios. As tropas de assalto exaustas só podem arcar com mais uma batalha, então planejam resolver tudo nesse único combate. Mila sugere que Tiger use Arafá, o mesmo arco que ele usou para derrubar o portão traseiro pesadamente reforçado da Fortaleza Tatra. Mas Tiger aponta que ainda não compreende totalmente seus poderes e às vezes perde a consciência após usá-lo. Considerando que Tiger estar acordado é essencial para a batalha, eles decidem não depender do arco e usá-lo apenas como último recurso. Mila destaca que normalmente, por estar lutando uma guerra contra um exército maior, ele pode focar em eliminar o comandante ou em interromper suas linhas de suprimento. No entanto, a segunda opção não era viável, porque o exército de Tiger seria dominado antes que pudessem cortar as linhas de suprimento de Moisenal. Novamente, considerando que Bárbaros não é um comandante fraco, eliminá-lo será uma tarefa difícil de realizar. Ambas as opções sendo consideradas, a batalha contra Mizinal não seria um passeio no parque, mas depois de muito pensar, Mila compartilha uma estratégia de batalha de alto risco que pode funcionar contra o enorme exército de bárbaros. Depois disso, um dos homens de Tiger o informa que uma das resgatadas se recusa a comer. Ele vai oferecer-lhe comida pessoalmente, mas ela insiste em ter a sopa dele. Ela se apresenta como Raiden, e antes que Tiger parta, pede um pequeno favor.
Enquanto isso, Ellen marcha para o nordeste de Legnica com as tropas unidas de Legnica e Leip Meretz, totalizando cerca de 3.000 homens, para enfrentar a donzela de guerra Lysa que a espera. Lysa é outra bela donzela de guerra com uma condição chamada heterocromia iridum, que a faz ter cores diferentes em cada íris. No entanto, antes de partirem, Sasha chama Lyn de lado e a encarrega de vigiar Allen, porque suas ações recentes atraíram muitos inimigos e amigos que poderiam se voltar contra ela. Sasha diz que Allen não será protegida de tais pessoas apenas por seu equipamento dragão, mas por amigos leais como Lyn. Enquanto seus exércitos avançam um contra o outro, Lyn tenta seguir Allen na tentativa de protegê-la. Mas ela ordena ficar para trás e comandar o exército, porque apenas donzelas de guerra podem derrotar umas às outras. Então Allen desce de seu cavalo, enquanto ela e Lysa vão para os arredores da batalha para se enfrentarem. Elas se entregam totalmente numa luta com seus equipamentos demoníacos. Allen com sua espada de vento e Lysa com um chicote crepitante que dispara raios. Ellen invoca um poderoso redemoinho de vento em direção a Lysa, mas ela o contra-ataca com uma quantidade esmagadora de eletricidade e começa a tombar de Ellen, que é momentaneamente jogada ao chão. Mas logo Ellen se levanta e após um choque de ambos os poderes, com seu vento giratório dominando Lysa, ela ganha vantagem empurrando Lysa para trás e Lysa se rende. Allen não quer recuar até ter a cabeça de Lysa, mas Lysa aponta que ela está perdendo muito tempo precioso, enquanto a guerra contra Tiger se aproxima rapidamente. Gunlon e o Nadir não estão mais ocupados com os exércitos um do outro, então Gunlon provavelmente mobilizou seu próprio exército em preparação para a batalha contra Tiger. Ela também lhe diz que Tiger está com falta de mão de obra, mas ainda tem que enfrentar o exército invasor Mossilian de 40.000 homens. Lysa então oferece uma retirada completa de seu exército de Legnica e um pacto de não agressão de 1 ano se Ellen recuar agora. Ellen concorda com a condição adicional de que Lysa deve pedir desculpas a Sasha pela invasão. Assim que chegam a um acordo, Ellen mobiliza imediatamente suas tropas em direção a Leip Meretz. Por outro lado, um enviado retorna com uma mensagem de Mila para Bárbaros, chamando-o de invasor sem direitos de estar em solo bruniano sem uma causa justa. Mila diz que eles não têm motivos para brigar com ele, então ele deveria retornar ao seu país. Bárbaros concorda que ela está certa, mas não recuará de uma batalha simplesmente porque alguma bela donzela de guerra disse isso. Com isso, ele coloca suas tropas em movimento, espalhando seus homens em 7 unidades distintas para que possam reagir rapidamente a ataques surpresa enquanto se movem. Feito isso, Bárbaros espera para ver que surpresas Tiger tem reservadas para ele. A batalha entre Tiger e Bárbaros já está se formando. O exército de Tiger entra em formação enquanto a neve começa a cair sobre eles, marcando o início da Batalha de Ormia. Alguns batedores Musin e Lian trazem relatórios sobre o exército de Tiger e suas posições atuais, dizendo que eles fortificaram cada centímetro da colina, e há cerca de 4 estandartes diferentes, significando que 4 exércitos distintos se uniram para formar um único. Além disso, os ataques do exército musinoliano estão sendo recebidos com pedras e flechas do exército de Tiger, embora não haja baixas porque os arqueiros parecem estar fazendo um trabalho terrível ao mirar em seus alvos. Novamente, como os batedores avistaram apenas algumas lanças, eles presumem que estão lidando com um exército realmente pequeno. De acordo com o plano, as tropas de assalto Meteoro de Prata de Tiger estabelecem uma pequena fortaleza no topo de uma das 2 colinas baixas de Ormia, tornando-a uma fortaleza improvisada. No entanto, como uma das colinas está completamente coberta de neve, os musinolianos acreditam que não há inimigo com que se preocupar. Bárbaros posiciona 4 de suas 7 divisões na base da colina para sitiar a montanha. As divisões restantes, 5ª, 6ª e 7ª, perseguem o grupo de refugiados em fuga, passando pelas 2 colinas para capturá-los como reféns. No entanto, aquilo era um chamariz, e eles são surpreendidos por um ataque dos Stormtroopers restantes e do exército de Mila, vindo da 2ª colina, aparentemente desocupada e coberta de neve. Os arqueiros de Bárbaros disparam flechas contra o exército adversário, mas Mila usou sua magia para criar uma barreira e transforma as flechas em estilhaços de gelo, quebrando-as completamente. Isso dá a Tiger uma abertura, permitindo-lhe disparar múltiplas flechas e derrubar alguns dos soldados inimigos. Quando Bárbaros ouve sobre o ataque surpresa da montanha coberta de neve, ele não parece abalado, pois não é surpresa para ele que Mila tivesse uma defesa tão impenetrável, depois de todos os rumores que havia escutado. No entanto, Mila ainda não terminou de lhes entregar surpresas, pois acontece que o grupo de refugiados em fuga eram, na verdade, soldados disfarçados liderados por Rurik, cerca de 2.000 deles. Eles desferem um ataque surpreendente aos soldados Mossilini desavisados da 5ª Divisão, juntamente com a força principal de Tiger. Os soldados Mossilini apressadamente relatam isso ao seu comandante. Os refugiados reais foram mantidos escondidos na fortaleza no topo da colina. Para que este excelente plano funcionasse, Tiger teve que implorar de joelhos para que os refugiados cooperassem, porque eles já estavam reclamando de comer alimentos podres e de serem forçados a viver em circunstâncias desfavoráveis.
O líder do grupo civil se manifesta e concorda em trabalhar com Tiger, porque se os inimigos os capturassem, eles os matariam em pouco tempo, mas sob o plano de Tiger, eles teriam a chance de permanecer em segurança e enganar rapidamente os soldados Mussolini. Agora que a 5ª Divisão foi cercada pelas forças de Tiger por todos os lados, eles são facilmente aniquilados, então Tiger e Mila prosseguiram para atacar as divisões 6ª e 7ª. Ao ouvir isso, Bárbaros ordena que a 4ª Divisão venha como reforço, enquanto as outras 3 divisões mantêm o cerco na base da colina. O comandante ainda parece inabalável e planeja desgastar as forças de Tiger, deixando-as vulneráveis quando estiver pronto para enfrentar tanto Tiger quanto Mila. Este plano parece ter funcionado, pois enquanto Tiger e Mila tentam seguir a 7ª Divisão para encurralar Bárbaros, eles são infelizmente cercados pelas 6ª e 4ª Divisões, e gradualmente, a coluna voadora dos soldados da Tempestade do Meteoro Prateado começa a ceder ao cansaço, deixando-os vulneráveis aos ataques da 6ª Divisão inimiga. Agora que a coluna voadora foi derrotada, a 6ª Divisão se aproxima da força principal de Tiger e Mila, enquanto a situação piora para eles quando Bárbaros envia suas 6ª e 7ª Divisões para cercá-los pelos flancos. Bárbaros recua para junto de seu exército para que nenhuma flecha possa atingi-lo, e com tanta confiança em sua formação à prova de flechas, ele antecipa com entusiasmo uma batalha direta com Mila. A batalha fica mais difícil a cada minuto para Tiger e Mila. Ambos mostram sinais de exaustão e ele começa a ficar sem flechas. Tiger diz a Mila para escapar rapidamente dada a situação atual, mas Mila recusa e o lembra que ela é uma donzela de guerra, não uma fraca que ele pegou nas ruas. Ela diz que, apesar do exército inimigo ser maior que o deles, isso não deveria impedi-los de fazer o seu melhor para vencer a guerra. Com isso, ambos se encorajam e prosseguem para lutar com tudo o que têm. Outro exército é visto se aproximando com força, e quando as coisas pareciam piorar para Tiger, a nova onda de tropas inunda a vinda do norte para atacar o exército moaziniliano. Aparentemente, após ouvir o apelo de Masha, alguns cavaleiros vieram com seus exércitos como reforços para Tiger. Emily traz consigo 500 cavaleiros da Ordem de Perse, Shay traz outros 1.500 da Ordem de Lutos e Auguste traz 2.000 da Ordem de Calvados. Enquanto Emily e Shay se juntam à batalha, Auguste diz a Tiger que recebeu uma carta de Roland e Olivier pedindo-lhe para unir forças com ele. Ele se desculpa porque sua posição como cavaleiro real o impediu de ajudar Tiger antes, mesmo sendo um ex-soldado do exército da Alsácia. A chegada dos cavaleiros dá a Tiger e Mila algum tempo para recuperar o fôlego, reabastecer as flechas e continuar lutando. Mesmo depois de saber que há 5.000 reforços apoiando o exército de Tiger, Bárbaros recusa-se arrogantemente a dar ouvidos e recuar, então ele envia sua 4ª Divisão para apoiar as outras, numa tentativa de enfraquecer ainda mais o exército principal de Tiger. No entanto, mais 3.000 cavaleiros chegam do noroeste, e com o reforço total somando 8.000 homens, Bárbaros decide recuar seu exército e enviar algumas de suas tropas restantes para a parte sul de Brünn, para cumprir seu objetivo principal de conquistar aquela região. Neste ponto, cerca de 30% de seus homens foram mortos, mas notícias ainda piores chegam a Bárbaros. Ele é informado de que seus soldados no mar foram mortos quando os Thénardier afundaram seus navios. Agora, eles também foram completamente derrotados pelo exército do Duque Thénardier, deixando Bárbaros com um exército de 30.000 em comparação com seus 8.000 anteriores. Essas perdas fazem Bárbaros se retirar completamente de Brünn e enviar um emissário ao acampamento base dos soldados da Tempestade do Meteoro Prateado para parabenizá-los pela vitória, numa tentativa de bajular Tiger. Ele também lhe dá um nome honroso, Silver Ash, que significa aquele que é capaz de atirar meteoros. Após todas as formalidades, Mila e Tiger tentam discutir os verdadeiros motivos de Bárbaros, mas ele adormece no meio da conversa. Na manhã seguinte, Allen chega ao acampamento base para vê-los dormindo um ao lado do outro, mas a proximidade deles enfurece Allen e leva a mais uma discussão entre ela e Mila por causa de Tiger. Por outro lado, Lynn pede desculpas a Masha por sua ausência durante a guerra e admite que, apesar de sua falta inicial de fé nas habilidades de Tiger, ele provou que ela estava errada e se tornou a 3ª maior força na terra de Brünn. Mila também convida Tiger para sua tenda para um chá, mas Tiger se oferece para encontrar Mila em outra ocasião para o chá e vai para um lugar isolado do lado de fora para conversar com Allen sobre a batalha. Ele se desculpa por perder tantos soldados dela em suas batalhas. Ela segura a mão dele enquanto se deitam na grama para tranquilizá-lo sobre sua causa, e Tiger jura nunca esquecer todos aqueles que morreram por ele. Após derrotar Muizinol e viajar por 4 dias, Tiger e seu exército acampam em Perche, graças à sua nova aliança com Emily da Ordem de Perche. Enquanto ele dorme, uma das donzelas de guerra, Valentina, aparece através de um portal mágico criado por seu equipamento de dragão. Ela fica ao lado de sua cama como uma completa esquisita e não faz absolutamente nada, e diz que eles se encontrarão novamente em breve. Ela desaparece da mesma forma que veio.
Ellen e Mila começam amanhã com suas habituais pequenas brigas. Mila diz que Ellen deveria ter ficado em ZCH-TED, mas ela provavelmente estava muito preocupada com seus homens e se juntou a eles em Perchelle. Ellen a chama de bebê com saudades de casa, e diz para ela não se preocupar, pois seus soldados são fortes, ao contrário dos dela. Como Ellen se atrasou e não chegou à batalha com os Moazinilianos, Mila a provoca. Mas Ellen, surpreendentemente, admite que se atrasou e agradece a Mila por apoiar Tiger em sua ausência. Ellen, no entanto, diz que o trabalho de Mila está feito, então ela deveria retornar a Zicted e deixar o homem dela em paz. Mais tarde, Tigre é chamado para uma reunião com Masha e Lin, a respeito do falecido príncipe de Brunn. Aparentemente, há alguém com uma semelhança impressionante com o príncipe naquele acampamento. Enquanto eles se perguntam quem poderia ser, Bertrand interrompe a reunião, dizendo que uma jovem chamada Redin está solicitando uma audiência com Tiger. Com os outros por perto, ela hesita inicialmente em falar, mas ele a tranquiliza, dizendo que não há nada para ela ter medo. Na sala do conselho, ela revela que era anteriormente conhecida como Príncipe Regnais, o herdeiro do trono do Império Bruin. Ela dá seu nome completo, Ragnas Steliloir Bastien de Charles, um nome tão longo que Masha desaba imediatamente. Sua revelação choca a todos na sala, então Lin pede que ela prove sua afirmação. Ela lembra Tiger de uma experiência que tiveram quando eram crianças, alguns anos atrás, quando se esbarraram nas ruas de Vincennes e se aventuraram na floresta depois de caçar. Tiger verifica que a história é verdadeira, chocando a todos, pois todos acreditavam que o príncipe havia sido morto em batalha. Ela confessou que na primeira batalha de Dinan, um assassino usou a confusão causada pelo ataque noturno para atacá-la, então ela se valeu da tentativa de forjar sua morte e escapar. Ellen pergunta por que ela estava fingindo ser um menino em primeiro lugar. Então Redin explica que fez isso para salvar a honra de sua mãe da vergonha de não produzir um herdeiro masculino. Porque em Bruin, se uma rainha não pode produzir um filho homem, ela é inútil. Além disso, Regina teve que fingir ser um menino para aumentar a probabilidade de suceder seu pai ao trono, já que as chances são muito baixas para crianças do sexo feminino. Ouvindo sua história, Ellen e Mila argumentam que ajudá-la seria desvantajoso para eles, porque se as pessoas descobrirem que o príncipe é na verdade uma menina, eles perderiam a confiança em Tiger. Ele sugere conversar com o rei, mas Masha o lembra da condição mental instável do rei deles. Quando Tiger pergunta por que ela confia nele o suficiente para revelar seu segredo, Redin lhe diz que o encontrou como um homem sem segundas intenções, apesar de ter sido falsamente acusado de traição. Para a surpresa de todos, Redin revela que na verdade testou Tiger, pedindo-lhe para banhá-la, e como ele foi disciplinado o suficiente e a tratou com respeito, ele ganhou sua confiança. Ela diz que há uma porta secreta para um santuário em Artesium, território do Duque Ganlian, que apenas membros da família real sabem como abrir, e como o primeiro-ministro Baduin sabe disso, servirá como a prova perfeita de sua genealogia. Convencido, Tiger decide ir para Artesium, mas antes de iniciarem sua jornada, o feiticeiro do Duque Thénardier lhe fornece 5 novos dragões em preparação para a batalha, entre os quais estão um dragão de 2 cabeças e um que cospe fogo. 2 desses dragões foram acorrentados com poderes especiais que lhes permitem destruir facilmente oponentes, mesmo tão poderosos quanto as donzelas de guerra. Enquanto isso, Ganlian antecipa os planos de todos enquanto soliloquia que sabe sobre os dragões de Thénardier, e o fato de que Tiger tentará provar a linhagem de Redin. Ele se elogia por fazer um bom trabalho, pois o veneno tem funcionado no rei. Para seu plano surpresa, ele decide incendiar sua própria capital antes de fugir. Os dragões de Thénardier conseguem aniquilar todo o exército de Ganlian, e ele é informado de que Redin está com Tiger. Com precisão, ele prevê que eles estão indo para o Santuário da Caverna e se gaba de que irá decapitar o príncipe no local. Enquanto isso, o rei de Zichat convoca Sophie e a nomeia emissária à capital de Bruin, instruindo-a a dizer a Ellen para se preparar para se retirar da batalha de 6 meses, quando for necessário. Ao sair, Sophie encontra uma donzela de guerra chamada Valentina, que parece estar agindo de forma suspeita. Redin fica desapontada ao descobrir que Ganlian incendiou Artesium, mas Tiger a assegura de que não haverá mudança nos planos. No caminho, eles enfrentam o exército de Thénardier nas planícies de Villitrisnes. O exército de Tigre, com 20.000 homens, se choca com os 24.000 de Thénardier. E enquanto as 2 colunas centrais estão travadas em batalha, Alen e Mila avançam juntas pelo flanco direito. O objetivo delas é romper o flanco esquerdo de Thénardier e ter acesso aos dragões. Enfrentando os dragões, ambas as damas invocam sua magia, e com a barragem de gelo de Mila, elas conseguem matar 3 dos dragões. No entanto, elas não conseguem causar dano ao dragão de 2 cabeças e ao dragão que cospe fogo devido às suas correntes feitas de um metal especial que anula o poder de suas armas.
Enquanto atacava, um dos dragões quase incinera Mila porque ela congela de choque ao ver seus ataques sendo repelidos. Rapidamente, Ellen a empurra para fora do caminho, mas sofre algumas queimaduras das chamas. Enquanto Thénardier observa as damas de longe, ele percebe o quão poderosas são as donzelas de guerra e ordena que seus soldados as cerquem e as despedacem, mesmo que isso lhe custe 1/4 de seus soldados. Sem vencedores claros, os dois exércitos recuam e reestruturam suas estratégias. Ellen e Mila imaginam que as correntes do dragão podem ter sido responsáveis por sua capacidade de repelir seus ataques mágicos, de forma semelhante à espada de Roland. No entanto, as damas acreditam ser possível derrotar os dragões. Então elas asseguram a Tiger que cuidarão dos monstros enquanto ele lida com o exército de Thénardier. A batalha recomeça 4 horas depois. E Thénardier coloca os 2 dragões na linha de frente, então Tiger comanda seus soldados a fugir se não quiserem servir de marshmallows para os dragões. Isso dá a Alen e Mila a oportunidade de lidar com os dragões. O exército de Tiger estava apenas fingindo fugir porque precisava de mais armas. Então, depois de se armarem suficientemente, eles atacam os flancos esquerdo e direito, jogando tudo o que tinham em seu arsenal contra o inimigo, incluindo pedras. Ganhando impulso, os soldados de Tiger têm um aumento de confiança e começam a cantar Silver Ash enquanto perseguem os inimigos. Enquanto isso, Ellen e Mila dominam os dragões no centro, e em vez de usar os poderes de suas armas contra os dragões, elas os usam para entrar em contato com os dragões, permitindo-lhes infligir ferimentos diretos nos dragões. O dragão que cospe fogo perece muito facilmente, mas o dragão de 2 cabeças tem uma pele dura e impenetrável, arremessando Alen ao chão no momento em que ela tenta cravar sua espada nele. Alen e Mila lançam uma tempestade de estilhaços de gelo sobre o dragão como isca, enquanto Ellen usa seus poderes de vento para descer nas costas do dragão com uma aceleração louca o suficiente para perfurar sua pele e desferir um golpe fatal. Com os dragões derrotados, a batalha está praticamente ganha, e eles deixam o resto para Tiger. Após a batalha, as damas vêm buscar Tiger, mas o encontram profundamente adormecido no chão, exausto da batalha. Ellen sugere fazer aquela coisa pervertida que ele gosta e acordá-lo com uma espada na boca, mas Tiger recusa, preocupado que não conseguirá mastigar nada depois disso. No entanto, ela se lembra que ele uma vez disse que acordaria em um piscar de olhos se sentisse um animal se aproximando. A louca então sobe em cima dele e usa uma técnica chamada sede de sangue para soar como um animal. Imediatamente Tiger se levanta e quase a soca pensando que é um animal, mas ele percebe que era apenas Alen, então ele se desculpa. Mais tarde, Tiger e seu grupo se sentam para um delicioso banquete, com Tita servindo-lhes todo tipo de refeição. Ele lhes diz que ainda precisam ir para Artesium, embora não entrarão na cidade em si. Ele planeja entrar por baixo de Artesium, do lado de fora das muralhas, para validar a linhagem de Redin. Eles percebem que se puderem provar sua linhagem real, poderão usá-la para fazer os civis de Bruin favorecerem sua causa e expor as más ações do Duque Thénardier e de Ganlian contra o reino. Redin então compartilha o que seu pai lhe contou sobre o santuário. O santuário, conhecido como Santo Grado, é onde o fundador de Bruin recebeu o conhecimento divino necessário para criar Bruin, e possui 3 entradas, uma no distrito central de Artésia, outra a sudeste no templo da deusa Macia e a última localizada a nordeste no cemitério público. O do templo de Mocia é o mais próximo deles. Tiger diz que irá com Redin ao templo, mas seu velho atendente Bertrand implora para acompanhá-los ao templo, porque está envelhecendo e sabe que esta pode ser uma das últimas vezes que ele serve Tiger antes de morrer. Tiger permite que ele os acompanhe, com a condição de que ele desapareça quando a situação se tornar perigosa. Vendo isso, Alen se oferece para ir, ignorando completamente os avisos de Lyn e Mila, para agir como uma donzela de guerra e manter sua dignidade, e comanda Lyn a reunir uma equipe de outras 5 pessoas fortes que servirão como escoltas. Tiger a recebe a bordo, com a condição de que ela se proteja a todo custo, e a princesa depois. Na manhã seguinte, Tiger, Redin, Ellen e alguns guardas chegam ao templo, que é na verdade um pequeno edifício mal se sustentando. Lá dentro, Redin abre a porta pesada com a ajuda dos guardas e eles entram no túnel subterrâneo com uma escadaria que leva à gruta. Tiger diz que o túnel é frio e poderia ter sido um túnel de fuga, e Redin compartilha que costumava ser uma fortaleza para as famílias que governavam a área. No caminho, eles encontram algumas ilustrações de dragões na parede, e em tempos antigos, os dragões eram considerados as únicas criaturas que poderiam ferir um deus. Ellen discorda da lenda porque o fundador de Zegaceted era supostamente a encarnação de um dragão. Segundo Redin, os deuses às vezes negociavam com os dragões, e nem sempre lutavam contra eles, e sua lenda diz que as 3 deusas pilares foram criadas para servir aos dragões. A hora da história acabou, e Redin diz que encontrar as ilustrações apenas significava que estavam se aproximando da gruta. No entanto, quando chegam ao local sagrado, veem o Duque Thénardier já esperando por eles.
Thénardier chama Regin pelo seu nome verdadeiro e prossegue confessando que sabe seu segredo e deseja sua morte. Ele então saca sua espada, mirando para matá-la. Imediatamente, Bertrand a arrasta e corre para a segurança, enquanto os guardas se atacam do lado oposto. Thénardier ordena a seu segundo em comando, Stade, que vá atrás da princesa. Então Alain diz a Rurik para lidar com os homens lá embaixo. E então ela se impulsiona para o terreno mais alto, onde Thénardier está, e começa a lutar com ele. Eles balançam suas espadas um contra o outro até que Thénardier a joga no chão com sua espada mais pesada e de 2 cabeças. Rurik e Tiger fazem o possível para conter os guardas abaixo até a chegada dramática de um Stade fortemente blindado. Rurik avança contra ele, mas não consegue desferir nenhum golpe significativo com sua espada, e mesmo quando Tiger dispara uma flecha na cabeça de Stade de longe, ele a bloqueia com sua mão blindada. Stade elogia as excepcionais habilidades de arco e flecha de Tiger, pois ele conseguiu mirar em sua cabeça mesmo em um ambiente mal iluminado e com tantos guardas no caminho. Stade diz aos outros guardas para saírem do caminho porque ele está ali apenas para matar Tiger e a princesa Regin. Acima, Thénardier e Alain estão lutando arduamente, e ele fica surpreso com suas excepcionais habilidades de luta para alguém da idade dela. No entanto, Alain retribui o elogio com um insulto, dizendo que ele deveria ter vergonha de brigar com garotas da idade dela. A luta deles parece não levar a lugar nenhum, mas de repente a caverna começa a desabar sobre eles. Thénardier ordena que seus homens recuem, mas Stade se aproxima deles sem piscar. Então Tiger diz a Rurik para cuidar de Bertrand e Regin, e então ele corre com eles. Devido à caverna tremendo, Tiger é incapaz de mirar em Stade, que se aproxima rapidamente dele e agressivamente balança sua espada contra ele até que Tiger caia. Ellen volta para resgatá-lo, mas algumas pedras bloqueiam o caminho. Ele teria recebido um golpe fatal se não fosse por Bertrand, que se sacrifica para salvar Tiger. Stade é esmagado sob as pedras que caem, e Tiger perde a consciência. Quando ele acorda, fica surpreso ao ver Stade morto, e em sua natureza gentil, cobre seus olhos. Imediatamente, ele procura por Bertrand e o encontra gravemente ferido, perdendo muito sangue. O velho confirma que Tiger está ileso e fica feliz em descobrir que não sacrificou sua vida em vão. Ele o agradece por ser um líder tão corajoso e competente. Enquanto ele recorda os bons momentos que tiveram enquanto o pai de Tiger estava vivo, ele confessa que não estava confiante de que Tiger poderia governar a Alsácia em uma idade muito jovem. Mas agora, o jovem superou suas expectativas. Bertrand diz que está feliz em deixar a Alsácia em suas mãos e pede para ele cuidar de Tita. Com Tiger segurando sua mão, o velho finalmente sucumbe aos ferimentos e morre. Enquanto isso, Alain lidera os outros em direção à Gruta Sagrada para resgatar Tiger, mas de longe eles veem uma explosão gigante semelhante a uma bala e correm em direção a ela. Chegando lá, encontram Tiger deitado indefeso no chão. Ela vai pegá-lo e o repreende por deixá-la tão preocupada com ele, mas quando ela chega a Bertrand, o encontra morto e pede algumas cordas para tirá-los de lá. Mais tarde, Alain e os outros conversam sobre os inúmeros sacrifícios de Bertrand por Tiger, para quem ele se tornou uma figura paterna, desde quando atravessou a fronteira para procurá-lo até agora, colocando sua vida em risco por ele. Em estado deprimido, Tiger relembra os eventos que aconteceram na caverna. Quando ele e Bertrand estavam presos na caverna, Tiger disparou uma flecha com a potência máxima de seu arco, e as rochas acima foram completamente explodidas, surpreendentemente. Foi inacreditável e naquele momento ficou claro que ele havia dominado completamente os poderes do arco. Infelizmente, ver o corpo sem vida de Bertrand tirou o brilho daquele momento vitorioso, e Tiger desabou em lágrimas. De volta ao acampamento, Tita observa impotente enquanto ele lamenta Bertrand, então ele entra em sua tenda para conversar. Ela pergunta a Tiger quais são seus próximos planos, mas devido ao seu humor atual, ele a manda voltar no dia seguinte. Ellen lhe diz que não permitirá que ele tome uma decisão precipitada, então ela apresenta algumas opções para ele. Ela diz que ele pode abandonar a guerra e negociar com Thénardier com base em algumas condições, mas Tiger está preocupado com como ela pretende alcançar seus próprios planos, mas ela o lembra que é uma donzela de guerra, e pretende tomar cada decisão com orgulho de quem ela é. Alain conta a ele que foi uma mercenária sem lar, perdendo muitos amigos em batalhas, e assim aprendeu que a única coisa em que podia confiar era seu orgulho, que a ensinou a ser fiel a si mesma. Esse discurso encoraja Tiger, que decide fazer o mesmo. Então ele se anima e vai até Tide, pedindo desculpas por tê-la preocupado, e a assegura que quando tudo acabar, eles voltarão para a Alsácia e darão a Bertrand um enterro digno. Tide imediatamente desaba em lágrimas nos braços dele e ele a conforta. Mais tarde, Ellen revela suas verdadeiras intenções, além do amor, para formar uma aliança com Tiger. Ela o esclarece, fazendo-o perceber que os Moissanilianos queriam conquistar Bruin do Sul por ser uma cidade portuária.
Com esse conhecimento, ela deseja conectar a Alsácia ao seu reino, Leitmeritz, por uma rota comercial através das montanhas Vosges. Este é um método alternativo para salvar a Alsácia, em vez de ir à guerra, e também uma oportunidade para a Alsácia ser enriquecida. Elen acredita que Tiger é um líder competente o suficiente para conduzir esse empreendimento sem problemas e manter a harmonia entre as duas regiões. No dia seguinte, o primeiro-ministro de Brunn, Baduin, chega para informá-los que o rei se recuperou de sua doença e que o duque Ganlian foi desmascarado por envenená-lo. Baduin pede a Tiger que revele suas verdadeiras intenções para Brunn após conquistar seu ponto mais baixo, ao que Tiger responde que ele só quer garantir que a Alsácia esteja segura antes de retornar a ser um prisioneiro Ziketin. No entanto, se a Alsácia não puder estar segura como uma região do reino de Brunn, Tiger considerará que ela se torne parte de ZHC-TED. Convencido pelas palavras de Tiger, Baduin permite que eles se apressem para a capital, para ver o rei, pois o veneno já causou seus danos, e ele provavelmente não viverá por muito mais tempo. A caminho da capital, o Duque Thénardier os intercepta com seu exército nas terras selvagens de Mirville. Seu exército luta mais desajeitadamente do que antes, pois Stade não está mais lá para liderá-los, e com Thénardier ausente, eles são basicamente ovelhas perdidas. Enquanto a batalha continua, Redin compartilha suas preocupações com Masha sobre ser a próxima na linha como comandante suprema, quando há um líder mais competente como Tiger. No entanto, Masha a tranquiliza, dizendo que a batalha que estão travando é para ela entrar em segurança na capital, pois só ela é apta a governar a cidade. Depois de um tempo, Tiger localiza Thénardier e pergunta por que ele atacou a Alsácia. Thénardier explica sua razão egoísta, que basicamente surgiu de uma rixa pessoal que ele tinha contra Zichat para impedi-los de interferir nos assuntos de Brunn. Ele diz que idealmente teria queimado a terra até as cinzas, mas falhou. Ouvindo a razão egoísta de seu ponto mais baixo, Tiger jura que nunca o perdoará, e o Duque também diz que nunca o perdoará por ter matado Zion. Irritado, Tiger tenta matar Thénardier usando os poderes supremos de seu arco, mas, após ver a raiva em seus olhos, Alen o soca para que ele volte a si e o exorta a não usar o ódio para alcançar seus objetivos e a parar de depender dos poderes mágicos do arco. Percebendo que ela estava dizendo a verdade, Tiger se acalma e calmamente se move em direção ao Duque, pegando apenas uma flecha e jogando as outras no chão. Isso surpreende Thénardier, que se pergunta como Tiger pretende matá-lo com apenas um tiro. Thénardier corre em direção a Tiger com sua espada, e ao mesmo tempo Tiger dispara seu tiro, após pedir ajuda à deusa do vento e das tempestades. A flecha perfura o Duque bem na testa e o mata instantaneamente, marcando a derrota de seu adversário. As donzelas ficam surpresas por ele não ter pegado magia da espada de Alen ou da sua, significando que ele alcançou esse feito puramente baseado em habilidade, com o vento a seu favor. Após a vitória, Tiger, a princesa Redin, Ilan, Mila e os soldados da tempestade. Meteoro Prateado recebem uma grande e festiva recepção dos locais. Na carruagem real, ele se sente estranho sentado ao lado da princesa e vestindo roupas que não são seus trapos habituais. Tita está sentada em frente a eles, e claro, está com ciúmes por não ser ela quem está sentada ao lado dele. Quando eles encontram o rei, também encontram Sophie lá. O rei pede desculpas a Rogan por falhar em seus deveres como pai dela e rei de seu reino. Ele agradece a Tiger por fazer sacrifícios pelo reino e lhe diz para nomear sua recompensa. Tiger pede um pedaço de terra, Agnes, que era a cidade portuária que Muizenal queria capturar. O rei concede isso a ele, entre outras coisas, e assina os documentos oficiais para confirmar sua promessa com a princesa Redin como consignatária, significando que ela era agora oficialmente a herdeira legítima do trono. Finalmente, o rei honra Tiger com o título de Cavaleiro do Luar. E isso surpreende Baduin, pois aqueles com o título geralmente acabam se tornando rei de Brunn. Pouco depois, o rei morre uma morte pacífica. Mais tarde, como Alin esperava, ela e Tiger começam a trabalhar juntos para unir a Alsácia e Leitmeritz por uma rota comercial.